Já parou para pensar o que a gente pode fazer para que as crianças comecem a ler por prazer? Pois bem, eu sou o Ulisses Júnior e trouxe aqui algumas dicas para provocar no pequenino o desejo pela leitura. Vamos lá. Ó, dica número 1. Tenha livros em casa. Tenha livros às mãos. É muito fácil as crianças começarem a ler por ver os pais ou os professores lendo. Ué, é muito possível que eles vão ler porque estão copiando. A gente aprende a andar, a gente aprende a falar, a gente aprende a ouvir, a gente aprende a comer porque a gente vê os outros fazerem. Então, se eles verem os adultos lendo, com certeza vão se interessar por aquilo. Dica número 2. Tire um tempo para brincar de livros. Eu costumo brincar assim. Vamos brincar de bola. Vamos brincar de videogame. Assim, né? E vamos brincar de livros. Espalhar os livros no tapete da sala e convidar as crianças para brincar de livros é um excelente brinquedo. Basta explicar que aquele brinquedo tem que ter um cuidado específico. Livro é um brinquedo de papel, então precisa ter cuidado como se tem com o papel. Se fosse brincar com um tablet ou um celular, não pode brincar no chuveiro. E as crianças sabem disso. Com certeza eles vão aprender a brincar com o livro, sabendo do cuidado com as regras que se tem para brincar. Dica número 3. Use os livros, os personagens dos livros como referência da vida. Quando a gente ouve, acontece alguma coisa com a criança, acontece alguma coisa em casa, a gente pode usar alguma referência, claro que seria importante ter lido alguma coisa antes, mas usar as referências que tem na literatura, nos personagens clássicos especiais, como aquilo que aconteceu com a criança. Isso vai despertar o desejo de ver no livro aquela história que aconteceu com ela de verdade. Então, se a gente consegue fazer uma brincadeira com, nossa, o que está acontecendo com você aconteceu com o porquinho. Que você sabe quem já viveu uma história parecida com essa? Um lobo. Sabe o que aconteceu com isso? Um menino que jogou feijão e plantou. Os feijões cresceram e ele subiu lá no céu. Então, se usar a referência do livro para falar de algum acontecimento com a criança, isso pode despertá-la o desejo de querer consultar esse livro para saber se tem a ver mesmo. Dica número 4. Frequente bibliotecas. Na cidade existem muitas bibliotecas públicas com os livros de graça disponíveis. E é um lugar que algumas bibliotecas são muito bem feitas. Hoje em dia as bibliotecas têm se cuidado tanto, graças a Deus, algumas pessoas têm cuidado disso, para a biblioteca deixar de ser um lugar chato e se tornar um lugar de encantamento, um lugar fantástico. Então, se frequentar bibliotecas periodicamente é um excelente brinquedo, é barato e é fantástico. Com certeza vai despertar o desejo por leitura. Dica número 5. Represente. Uma boa coisa para se fazer quando a gente pega um livro para ler para uma criança é representar os personagens que naquela história estão. Você pode desencanar mesmo, é brincar de teatro. E quando a gente faz alguma coisa, faz a parte do vilão, ou a bruxa, ou faz um duende, ou faz algum personagem qualquer que está lá, aquele personagem deixa de ser você. Você não é aquele personagem. O personagem passa a usar o seu corpo para isso. Então, se você fizer alguma maldade, depois você mesmo pode comentar como o contador de história comenta do personagem que ele criou. Ai, que confuso. Por exemplo, se o lobo mau aparece, agora vou te pegar. Acredita que eu fiquei com medo quando o lobo falou aquilo? Então eu mesmo posso comentar sobre o personagem que eu fiz. Isso é muito bom, as crianças topam de boa, e isso deixa com que a história fique muito mais encantadora. E o desejo para saber como é de verdade esse personagem, querer abrir o livro para saber, isso com certeza vai provocar na criança. Dica número 6. Deixe os livros à disposição. Eu sei que livro custa caro, ainda mais no Brasil, os livros são muito caros. Porém, é muito mais caro se você tiver que gastar com educação, se você tiver que gastar com terapia, se você tiver que gastar com outras questões. Porque o livro desperta na criança o desejo por pensar, por criar decisões, por tirar conclusões, aumenta um repertório de palavras para ele poder se argumentar, para ele poder criar o seu próprio universo, para ele poder se defender numa questão futura. Se a criança lê o livro e depois ela rasga ele, vale mais a pena do que o livro ficar guardado. Então, o livro tem que estar à disposição, deixa na altura das crianças. Combina com eles qual é o cuidado que tem que se ter, mas deixe os livros à disposição. O livro custa caro, mas se ele estiver guardado, não serve para nada. É igual um tesouro abandonado. Se ninguém for procurar ele, não serve para nada. Livro fechado é um tesouro abandonado. Bom, essas são algumas dicas que eu separei aqui, tá bom? Logo mais eu passo outras, tá? Um beijo!